E aí, pessoal, vamos conversar hoje sobre o adversário do Grêmio na Libertadores, terça-feira, América de Cali. Quem é o América de Cali? Vamos começar um pouco com a história, primeiro agradecendo aqui o Lucas Anunciação, que foi quem fez a sugestão desta pauta aqui para que a gente pudesse discutir o adversário do Grêmio e, mais do que isso, Lucas, também saber um pouco da história desse confronto, desse lindo confronto que tem duas passagens interessantes na história do Grêmio e tem também, talvez, a principal frase aí que Fábio André Koff fez, que foi em Cali. Foi em Cali e nós vamos contar isso agora. 1983, o Grêmio enfrenta o América de Cali na segunda fase, né? O Grêmio passa da primeira fase, que era uma chave de 4, passava um, o Grêmio inclusive passa pelos bolivianos, do Blooming e do Bolívar, e passa pelo grande Flamengo de Zico, e avança para a segunda fase. Na segunda fase, Estudiantes de La Plata e América de Cali, e naturalmente o Grêmio, e aí vocês conhecem bastante essa história. O Grêmio acaba passando pelo Estudiantes em Porto Alegre, né? Um gol no final, um gol do Caio no final do jogo. O Grêmio vai a Cali, perde para o América, depois vai a Buenos Aires, a La Plata, na verdade, perde, empata, 3-3, e aí o Grêmio precisava de um resultado importante. Ganha aqui em Porto Alegre do América de Cali, e quando ganha do América de Cali, para quem não lembra, o jogo marcado para a noite, chove muito, não tem, o jogo vai para o outro dia, e aí o Grêmio empatando o jogo, faz o segundo gol, o Oswaldo faz o segundo gol, e o jogo vai e tem um pênalti, famoso pênalti que o Mazzaropi busca, e o Grêmio ali se credencia. E depois, quando vai a La Plata, o Grêmio dependia do resultado entre América de Cali e Estudiantes. Se o Estudiantes vencesse o América de Cali, o Grêmio estaria fora da Libertadores de 83, estaria fora da famosa final contra o Peñarol. E naquele jogo, então, Fábio Koff, com força política, vai a Cali. O jogo era em Cali, o América já eliminado, e o América empata em 0-0 com o Estudiantes e sai a famosa frase, uma das principais frases da história do Grêmio: ninguém mais segura o Grêmio nessa Libertadores. Ninguém mais segura o Grêmio nessa Libertadores. Fábio André Koff, direto de Cali, 1983. Fábio Koff ali mostrava já o tamanho da sua força política e tudo que viria a ser Fábio André Koff, o maior dirigente da história do Rio Grande do Sul e, naturalmente, o maior dirigente da história do Grêmio. Ninguém mais segura o Grêmio nessa Libertadores, foi dito exatamente aonde o Grêmio vai jogar na próxima terça-feira. Essa é a passagem boa do Grêmio, né? O Grêmio avança e ganha a Libertadores em seguida. Mas tem uma que não é tão boa. 1996, o Grêmio joga com o América de Cali em Porto Alegre e acaba fazendo uma vitória de 1-0 e lá perde 3-1 na semifinal, e aí o América de Cali vai em 96 para a final e acaba perdendo a final para o River Plate em 96, num jogo que o Grêmio mantinha, estava bem no jogo, e no final do jogo o Darley acabou sofrendo um gol lá bem no finalzinho do jogo, e o Grêmio perdeu a partida. Mas vamos falar do América, do time que vai enfrentar o Grêmio na próxima terça-feira. Sabe quem é o treinador? Alexandre Guimarães, costarriquenho, brasileiro naturalizado costarriquenho, jogou Copa do Mundo pela Costa Rica como jogador e também como treinador, muito conhecido. Ele é o atual treinador dessa equipe de Cali. A equipe de Cali é um time que joga no 4-4-2, tendo o destaque um jogador chamado Jesus Cabreira, que tem 29 anos. Para quem não conhece, assim, para a gente tentar fazer uma comparação, é um meia baixo que joga muito próximo da área, ambidestro, lembra um pouco assim o Bolanhos. Se a gente quiser fazer alguma comparação, lembra um pouco o Bolanhos, um jogador ambidestro, gosta de cair para o lado esquerdo, bater firme de pé esquerdo, mas preferencialmente usa o pé direito. Eu gosto desse jogador, é um jogador interessante. Ele pode dar alguma dificuldade para o Grêmio. Além dele, tem o centroavante chamado
Mikael Rangel. Eu fui dar uma estudada nele e confesso para vocês que eu não vi muita coisa, sabe? Jogador que tem poucos gols, rodado, tem 28 anos, praticamente toda a carreira lá, tem uma passagem pequena pela Turquia, se não me engano. Não é nada de tão especial assim, mas é um homem de área que pode criar algum tipo de desconforto pro Grêmio. Tem um zagueiro que eu gosto, é um zagueiro que eu acho que é um zagueiro interessante, Marlon Torres, vocês devem conhecer, também rodado. É um time rodado, né? Um time rodado, é um time que tem bons jogadores, mas sinceramente não é nada que preocupe. Quando eu fui olhar assim, eu confesso para vocês que eu diminuí um pouco a minha ansiedade em relação ao jogo. Eu estava mais preocupado, eu tenho medo de jogos na Colômbia. Eu tenho uma passagem na Colômbia, eu fui quando dirigente. Eu vou contar isso num outro vídeo. Quando eu fui dirigente lá, fui jogar em Barranquilla, foi ruim, tomamos pedrada no ônibus, um ambiente hostil. Tenho um pouco de medo disso. Tirando isso, não sei, o time não me assustou. O time deve jogar com Schalks, Arrieta, Torres, que é o zagueiro que eu referi, Segovia e Velasco. O Velasco é o lateral esquerdo que foi poupado no final de semana, é bom jogador, eu gosto dele. Aí eles jogam com Jaramillo, ou Jaramillo, um volantão, assim, não, nada demais. Sierra e Vergara, que eu referi. Cabreira, que é esse meia que chega na área. Pisano, ou Pisanho, que joga pelo lado direito, mas também é bem movediço, assim. Um jogador interessante. E na frente o Miguel Rangel. Essa é a base do time. O que é preciso fazer? Posse de bola. Não pode entrar na correria. É um time que gosta do jogo longo, gosta de brigar pela segunda bola e tem velocidade de transição. Me preocupa isso. Se o Grêmio conseguir controlar essa dificuldade de transição que tem o Grêmio defensivamente, conseguir jogar, por exemplo, agrupado como jogou contra o Juventude, o Grêmio ganha o jogo lá. O Grêmio ganha o jogo lá, porque tem melhores jogadores, porque tem experiência, e eu acho que o Grêmio vai conseguir ter a posse da bola. O Alexandre Guimarães sabe, conhece o Grêmio, conhece muito bem o Grêmio, e não vai dar esse espaço todo para o Grêmio jogar. Então, se o Grêmio conseguir ter a posse, o Grêmio já tem praticamente, já entendeu que precisa atacar, não pode ficar esperando. Se ficar esperando vai ter dificuldade. E o Grêmio propondo esse jogo, o Grêmio vai ganhar o jogo lá. A minha expectativa, depois que eu estudei bem, passei todo esse domingo estudando esse time, o Grêmio ganha o jogo lá. O Grêmio tem boa chance de ganhar o jogo lá, exatamente por essa questão que eu falei. É um time que tem bons jogadores, mas nada especial. Não tem nenhum jogador desse time que o Grêmio contrataria e que nós diríamos assim, esse veio e resolve. Nenhum. Isso já explica, de certa forma, o que a gente vai fazer. Depois eu conto no outro vídeo a história lá de Barranquilla, que a gente tomou pedrada no ônibus. Eu deixo. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Curtam, compartilhem, apertem nesse sininho que tem aí. Mas antes de tudo, inscrevam-se no canal. Vamos fazer esse canal bombar. Um abraço para vocês. Tamo junto. Até a próxima e dá-lhe Grêmio.